Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João 8, a mulher apanhada em adultério. E eu quero enfatizar 2 versículos, o 7 e o 11. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E o verso 11, e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que bênção ouvir dos lábios de Jesus Cristo: nem eu tampouco te condeno. Amém, irmãos? Que possamos ouvi-lo nesta noite, através dos olhos e dos ouvidos da fé, possamos ouvi-lo dizer isso para nós: nem eu tampouco te condeno. Mas ele também disse: vai-te e não peques mais. Pai querido e glorioso, nós precisamos ouvir dos seus lábios, da sua palavra, esta promessa: nem eu tampouco te condeno. E nós queremos que o Senhor também ouça de nossa parte que não queremos mais pecar. E ao mesmo tempo, Pai, não queremos a outros condenar, não queremos a outros julgar. Por isso eu peço, Pai, que a palavra fale diretamente a cada coração aqui nesta noite. No nome de Jesus, amém. Recentemente você deve ter acompanhado nos noticiários um telejornalista muito famoso aqui no Brasil, de uma emissora de televisão também muito famosa, foi execrado nas redes sociais porque ele proferiu palavras de cunho racista. Acho que é inconsistente quando um brasileiro se acha ou se considera um racista, porque dizem que mais de 80%, do nosso povo, dos brasileiros, nós estamos misturados. E todos nós, como dizem lá fora, temos um pé na senzala também. Nós viemos dos africanos, por que não? Todo ser humano é igual aos olhos de Deus, amém, irmãos? E não existe diferença aos olhos de Deus a respeito. Aliás, não existem 3, 4 raças, como eles querem ensinar em biologia. Existe apenas uma raça, é a raça humana. Não existe outra raça, raças dentro da raça humana. Nem sei por que a ciência acabou por dividir os seres humanos. Nós somos todos iguais aos olhos de Deus, alguns mais escurinhos do que outros, alguns com os olhos mais puxadinhos do que outros, Alguns com cabelos mais lisos, menos lisos, mas nós somos todos iguais. Isso aqui se chama pigmentação, mas por dentro nós somos todos iguais. Então eu acredito que Deus, Ele é criativo, e por isso, Ele nos criou com fisionomias diferentes, mas nós somos todos criação de Deus e nós fazemos parte da raça humana. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que racismo é crime, não só aos olhos dos homens, mas também aos olhos de Deus. E queira Deus que nenhum de nós que se chama de crente seja jamais uma pessoa racista, nem de um lado e nem do outro, Porque o racismo também acontece de ambos os lados. Mas quem aqui nunca cometeu este crime, tanto de um lado como do outro? Quem aqui nunca fez brincadeiras ou insinuações racistas? O ser humano é preconceituoso por natureza, por essência. E é por essa razão que precisamos de leis severas para amenizar ou pelo menos tentar diminuir a maldade do nosso coração. Mas com certeza, a maioria das pessoas que condenou aquele jornalista via redes sociais, através da mídia, com certeza já fez comentários racistas, semelhantes ou até piores que os dele. Isso não isenta o jornalista de seu crime, o que ele fez foi errado,
mesmo na base da brincadeira, mas apenas mostra a nossa hipocrisia quando julgamos e condenamos as pessoas, não é verdade? Isso mostra a nossa hipocrisia. O mesmo aconteceu com a mulher apanhada no ato de adultério aqui em João capítulo 8. Ela foi rapidamente execrada, sem nenhum tipo de misericórdia, e se não fosse pela graça de Jesus Cristo, ela teria sido apedrejada naquele dia e morta. Havia muitas provas contra ela, testemunhas oculares. Ela foi apanhada no ato. A própria condição da mulher seminua revelava o seu pecado. A lei de Moisés condenava o pecado dela e o flagrante do crime. Então, ela merecia ser condenada e até morta naqueles dias. Mas por que não foi? Se havia todas essas provas contra ela. Por uma única razão, a mesma razão que eu e você não vamos para o inferno, porque o crime daquela mulher haveria de ser pago e condenado na pessoa de Jesus Cristo, alguns dias mais tarde, na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Por essa única razão, ela não foi condenada. No entanto, este texto nos ensina que nós, a igreja, não devemos condenar as pessoas que pecaram ao nosso redor. A igreja, um dia ainda vai julgar este mundo, mas ainda não é hora. A igreja vive na era da graça, e ela não está neste mundo para condenar pessoas, ela não está neste mundo para determinar o destino das pessoas. A igreja hoje está no mundo para salvar almas, amém, irmãos? E edificar vidas, restaurar pessoas. Deus ainda não nos deu o martelo de juízes. Antes de condenar as pessoas, nós temos que ajudá-las, nós temos que recuperá-las para a glória de Deus. Então nós iremos analisar nesta noite o texto. Dentro do texto, a mulher e o pecado dela, a mulher e os acusadores dela, e a mulher e o juiz dela. Em primeiro lugar, a mulher e o pecado dela. Versículo 3, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E adultério aqui significa que talvez ela fosse uma mulher casada e estivesse tendo um relacionamento íntimo com um homem que não fosse o marido dela, ou talvez ela fosse solteira, mas o homem com quem ela estava fosse casado. Mas certamente foi o pecado de adultério, porque a Bíblia assim o diz. Mas se você ler alguns comentaristas, alguns deles ousam dizer que adultério aqui se refere à idolatria, ou ela era uma prostituta que foi paga pelos fariseus. Irmãos, nós temos que parar de espiritualizar a Bíblia, esticar a Bíblia, e nós temos que passar a aceitar o que a Bíblia diz. E a Bíblia simplesmente diz, ela foi apanhada no ato de adultério. A Bíblia deixa isso bem claro. Agora eu quero dizer que se todos nós aqui fôssemos apanhados, imediatamente quando cometemos o primeiro ato de pecado, nós não pecaríamos tanto assim. Nós pecamos além da conta porque existe aquela falsa segurança de que nós nunca seremos descobertos, nunca seremos apanhados e nunca haverá consequências para as nossas decisões. E com isso, um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, até a destruição de nossas vidas. Mas eu quero mostrar que ela era culpada. Versículo 3 diz, ela foi apanhada em adultério. Em nenhum momento ela se defendeu, ela ficou calada o tempo todo, admitindo, consentindo com todas aquelas acusações. Em nenhum momento Jesus Cristo a desculpou. Ele não a desculpou, ele não tentou defender o indefensável. O pecado existia e precisava ser tratado. Mas como? Como que lidamos com o pecado? Ele existe, ele está ao nosso redor. Ele está dentro até da igreja. Como que nós podemos lidar com o pecado, gente? Primeiro, como que os homens lidam com o pecado? Como que você geralmente lida com o pecado dos outros?
Porque se o pecado é seu, você se desculpa, você se justifica e você coloca a culpa em outras pessoas, não é verdade? Mas se o pecado é dos outros, você julga e você condena rapidamente. É assim que os homens lidam com o pecado. Deles, se desculpando, transferindo a culpa dos outros, condenando e julgando imediatamente. Mas como Deus lida com o pecado? Esta é a pergunta mais importante. Ele exige arrependimento e conversão da nossa parte. Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tudo indica então que aquela mulher foi embora naquele dia transformada para nunca mais cair no pecado de adultério. Jesus a perdoou, mas deixou bem claro: vai-te e não peques mais. Veja que Jesus não estava olhando para o que ela fez, mas para o que ela viesse a fazer, para o que iria acontecer. E assim também, o nosso passado, seja ele qual for, não interessa mais, mas sim o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Na minha primeira igreja de origem, onde eu cresci, havia alguns crentes que recusavam perdoar, recusavam esquecer e passar por cima do pecado das pessoas. Principalmente, o passado de irmãos que haviam caído em pecado em nosso meio. Enquanto que o nosso pastor nos ensinava a olharmos para frente, alguns insistiam em ficar olhando para trás. E uma dessas pessoas era uma filha, era uma jovem moça, que recusava perdoar a própria mãe, que havia caído no pecado de imoralidade. Ela se recusava a perdoar aquela mãe arrependida e transformada. Até que alguns anos mais tarde, ela também caiu no mesmo pecado. A Bíblia diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não. Hoje de manhã eu disse que um ensinamento, uma frase que transformou a minha vida, quando eu era seminarista, foi quando o meu professor de história, David Bill, disse: Rômulo, você é capaz de cometer os piores pecados da humanidade. Você tem potencial para ser o pior pecador deste mundo, mas você só não é pela graça de Deus. E está aqui, irmãos, a Bíblia dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Qualquer um de nós pode cair, qualquer um de nós pode cometer qualquer pecado que seja. Isso só não acontece pela graça de Deus. Só não acontece pela misericórdia de Deus. Então a melhor maneira de permanecer em pé é perdoando as pessoas, é olhando para frente. Só o diabo lembra o nosso passado e nos acusa pelo que fizemos de errado. Antes de se converter a Cristo, diz a biografia que Santo Agostinho era um homem promíscuo, que realmente vivia na imoralidade. Certo um dia então ele passou perto de uma meretriz que o conhecia muito bem. E ela disse: Agostinho, sou eu, você não se lembra de mim? Ele olhou para trás e respondeu: lembro-me sim, minha cara, mas eu não sou mais eu, agora eu sou outra pessoa. Vai-te, não peques mais, significa vai e seja uma outra pessoa. Amém, irmãos? Não seja mais a mesma pessoa que caiu naquele pecado, mas seja outra pessoa. Ela foi apanhada uma vez no ato de adultério, porém nunca mais. Ela era culpada. Em segundo lugar, ela era condenável. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles tinham razão, eles não estavam exagerando. Adultério era considerado um pecado capital, era considerado um pecado para a morte. Você sabia que na lei dos homens, muitas pessoas são
culpadas, muitas pessoas são condenáveis, mas poucas pessoas são condenadas. Na lei de Deus, todo tipo de culpa leva à condenação. Olha Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. A morte é uma dessas consequências. O apóstolo Paulo, ele era um homem salvo, um dos homens mais santos da Bíblia. Mas olha, ele se sentia condenável 24 horas por dia. E eu posso confessar que eu também me sinto condenável 24 horas por dia, e às vezes até enquanto eu estou dormindo, eu me sinto condenável. Porque ser salvo não nos isenta do sentimento de culpa. Ser salvo nos isenta da condenação, mas não nos isenta do sentimento de culpa. O verdadeiro salvo, ele reconhece que merece ir para o inferno, mas pela graça de Deus ele sabe, vai para o céu. Não é à toa então que Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele diz em outro lugar: eu sou o principal dos pecadores. A salvação nos livra da condenação, mas ela não nos livra da natureza do pecado. Somos culpados e condenáveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja em segundo lugar, a mulher e os seus acusadores agora. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os fariseus, eles faziam parte do grupo religioso mais popular que havia no estado de Israel. Os saduceus já eram pessoas muito ricas, que ocupavam os lugares mais importantes do sinédrio. E os escribas, na sua grande maioria eram fariseus, mas eram professores, estudiosos, cientistas, pesquisadores do Velho Testamento. Então foram essas pessoas da mais alta classe social de Israel que trouxeram a mulher pecadora à presença de Jesus. Pior ainda, a acusação era verdadeira e ela não podia negar. Então as pessoas mais importantes de Israel trouxeram a mulher que era culpada e condenável na presença de Jesus. Eu sempre digo que os nossos inimigos, se é que nós os temos, mas se eles existem, os nossos inimigos nos conhecem melhor que os nossos amigos, porque os inimigos estão observando as nossas falhas, as nossas fraquezas e o que nós fazemos de errado, enquanto os nossos amigos só olham para as nossas virtudes. Mas o que havia de errado com aqueles acusadores? Dois problemas seríssimos. Eles eram tão ou mais culpados que a mulher, e eles estavam a usando para atingir a Jesus Cristo. Eles eram tão ou mais pecadores do que ela, e eles a estavam usando para destruir Jesus Cristo. E Jesus sabia disso tudo. Por isso, eles eram acusadores cegos. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas a lei, eles só citaram um texto da lei, fora do contexto. Mas a lei também mandava que tais assuntos fossem tratados por um tribunal devidamente constituído, e não em um ato público, como fizeram com aquela mulher, e mais tarde fariam também com o Senhor Jesus Cristo. A lei também mandava julgar o homem adúltero. Onde que ele estava? Ele nem sequer apareceu na história. Em terceiro lugar, os judeus não tinham permissão para executar qualquer pessoa que fosse. Só Roma podia fazê-lo. Eles eram cegos, porque só conseguiam enxergar o pecado da mulher, mas não enxergavam o próprio pecado deles. Até que Jesus Cristo disse no versículo 7, e o que de entre vós está sem pecado, olha, preste atenção na expressão sem pecado.
quer dizer não tem pecado. Quem dentre vós não tem pecado? Quem dentre vós não consegue pecar? Seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sábio Jesus, perfeito Jesus, ele não usou a palavra adultério, ele usou a palavra pecado, ele não usou a mesma palavra adultério do verso 3, mas a palavra pecado, para que então nenhum deles pudesse se excusar. Talvez nesta noite, você não seja culpado do mesmo pecado que ele, e ele não seja culpado do mesmo pecado que você, mas Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E veja o que aconteceu no versículo 9, quando ouviram isto, redarguidos ou acusados da consciência, significa debaixo de convicção. Sabe quando você escuta algo que machuca, algo que incomoda, algo que não dá para ser ignorado? Saíram um a um, e olha que coisa maravilhosa, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então eu imagino que até os discípulos tiveram que ir embora, porque não ficou nenhuma alma viva ali na presença de Jesus Cristo, a não ser ele e a mulher. E os mais velhos, eles precisam, até dentro desta igreja, serem os primeiros a reconhecerem os seus pecados. Os mais velhos precisam dar exemplo de arrependimento para os mais novos, amém, irmãos? Nós tanto acusamos a nossa mocidade, a nossa juventude, os nossos filhos, mas nós não estamos dando exemplo de arrependimento e de conversão para eles. Os mais velhos têm mais experiência e, consequentemente, têm mais pecados. Os mais jovens têm menos experiência e, consequentemente, têm menos pecados. E por isso, eles foram os últimos a serem convencidos, acusados na consciência de que eles também eram culpados. Mas não se engane, eu também já fui assim, a maioria de vocês já foi assim, e muitos outros ainda são assim, donos da verdade, cegos. Ninguém sabia educar filhos melhor do que eu. Ninguém. Eu tinha opinião para tudo, e o meu objetivo era sempre ganhar um argumento, ao invés de buscar a vontade perfeita de Deus. Eu já fui assim. Tenho pena da minha primeira igreja, que por coincidência, é esta daqui. Tenho pena da minha primeira filha, porque eu cometi a maioria dos meus erros como pai, educando-a. Eu tenho certamente pena da minha esposa pelos nossos primeiros anos de casamento, quando eu era o dono da verdade. Mas conforme os anos vão se passando, e os cabelos brancos, no meu caso, demoraram a aparecer, mas vão surgindo, aí nós vamos ganhando mais experiência, amém, irmãos? E nós vamos enxergando melhor a nossa própria vida. E nós começamos a enxergar nossas atitudes e nossas decisões. Passamos a olhar mais para nós mesmos e menos para a vida dos outros, amém, irmãos? Passamos a olhar mais para nós mesmos. Mas eu quero nesta noite dizer, eu nunca, jamais mudei os meus princípios. Quem me conhece aqui há 24 anos, sabe que eu nunca mudei os meus princípios. Mas, irmãos, eu tenho mudado todos os dias as minhas atitudes. O que eu mudei foram as minhas atitudes. Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave. Trave aqui significa viga, poste, do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, que é um cisco, do olho do teu irmão. Aqueles acusadores cegos não podiam perceber que o pecado deles era muito pior e maior que o pecado daquela mulher. Por isso, além de acusadores cegos, eles eram acusadores falsos. Verso 6 diz: isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. A intenção no íntimo não era fazer justiça,
e muito menos obedecer à lei de Moisés. A intenção era atingir Jesus Cristo, destruir o ministério dele. Se Jesus dissesse para não apedrejá-la, teria sido acusado, sabe do quê? De apóstata. Você jamais pode ser o Messias de Israel, você contraria a palavra de Deus. Se dissesse para apedrejá-la, teria sido acusado de motim, rebelião, porque só o Império Romano podia executar uma pessoa. Então, irmãos, era uma armadilha para que ele perdesse o respeito, a admiração do povo. Às vezes julgamos uma pessoa até através da verdade. O que nós estamos falando é verdade sobre ela. O que os fariseus falaram era verdade sobre a mulher, mas com a intenção errada: derrotar aquela pessoa, atingir a família daquela pessoa, atingir a igreja daquela pessoa. A Bíblia, irmãos, só nos dá permissão para disciplinar alguém quando for para restauração daquela vida. Gálatas 6:1 deixa este ensinamento muito claro. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e a palavra ofensa aqui significa culpa, vós que sois espirituais, não é o tempo todo não, mas naquele momento, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E esse termo é um termo medicinal. Imagine alguém aparecendo, no hospital, onde o José Oscar opera, onde o Murilo opera, e eles não têm anestesia, mas precisam cortar o pescoço daquela pessoa de imediato. Precisam tirar o apêndice daquela pessoa de imediato, mas sem anestesia. Como será que esses médicos fariam? E é exatamente isso que Paulo está nos ensinando. Com muito cuidado, com muito carinho, para que a pessoa sofra o mínimo possível. Mas parece que quando nós julgamos alguém, nós queremos que ela sofra o máximo possível. Nós queremos aplicar a punição máxima contra aquela pessoa, ao invés de optarmos pela mínima. Não é fechar os olhos para o pecado de jeito nenhum, mas é agir sempre com misericórdia, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Qualquer pecado que seja, que nós estamos julgando, nós somos capazes de cometê-lo. Nunca diga: desta água jamais beberei. Os acusadores não olharam para si, os acusadores não olharam para a família deles, mas só para a mulher pecadora. Então, pior que o acusador cego, que não enxerga os seus próprios defeitos, é o acusador falso, que deseja a nossa destruição e não a nossa restauração. Então, meus irmãos, a única chance daquela mulher seria com um juiz. Veja, em terceiro e último lugar, a mulher e o seu juiz. Mas Jesus, inclinando-se, agachando-se, escrevia com o dedo na terra, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Alguém sabe por que esse texto é tão importante, demonstrando que Jesus agachou-se? Porque no contexto histórico, só os escravos, só os servos se agachavam. Só os servos, os doulos, os domésticos, se inclinavam para lavar os pés de outras pessoas. E Jesus, ele tomou a mesma posição de escravo, inclinando-se. Não sabemos o que ele escreveu sobre a terra, só ouvimos especulações sobre isso. Já que eu posso especular, eu acho que ele escreveu Salmo 14, verso 3. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Imagine aqueles acusadores falsos e cegos, lendo, esta passagem bíblica sobre a terra.
Porém, o importante aqui não é o que ele escreveu. Se fosse importante, o Espírito Santo teria registrado. Mas sim o que ele fez. E o que ele fez? Ele se abaixou perante aqueles homens. Ele se abaixou perante aquela mulher. Ele tirou todos os olhos que estavam de sobre ela. Ele tirou todos os olhares dela e os colocou sobre ele. Fez com que todos olhassem para ele. Naquela posição de humilhação, naquela posição de humildade. Ele se inclinou perante aqueles homens. Imagine. Ele se inclinou perante a mulher apanhada em adultério. Imagine. Imagine também a vergonha dela, a dor que ela estava sentindo, sendo acusada em público de adultério, provavelmente nua ou seminua. Mas Jesus tirou a atenção de sobre ela. E com o que ele fez, ele disse: olhem para mim. Nesta noite, ao invés de olharmos para os pecadores e o pecado deles, Jesus diz: olhem para mim. Tirem os olhos das pessoas, olhem para mim. Veja o que eu estou fazendo. Pessoas podem estar olhando para os nossos defeitos, pessoas podem estar nos condenando, mas Jesus Cristo se abaixou por cada um de nós na cruz do Calvário e pagou por todos os nossos pecados. Por isso nós podemos olhar para Ele e deixar de olhar para os outros. Ele, somente Ele, é um juiz perfeito. E veja a sentença do juiz no verso 11. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Deve ter sido maravilhoso ouvir essas palavras dos lábios de Jesus. Ele não ignorou o pecado dela, mas ele levou em consideração a vergonha e a humilhação pela qual ela já havia passado. E ele também podia ver o que eu e você não podemos ver: arrependimento dentro do coração dela. Só ele podia condená-la, e não aqueles acusadores cegos e falsos. Só ele podia perdoá-la, e não os fariseus e escribas. Então, meus amados irmãos, quando ninguém mais nos perdoa neste mundo, o perdão de Deus será mais que o suficiente. Você se lembra, em 1998, Carla Tucker foi condenada à morte no estado do Texas, nos Estados Unidos, porque ela havia participado da morte violenta de 2 vítimas. Enquanto aguardava a pena de morte, Carla Tucker genuinamente se converteu ao Senhor Jesus Cristo, se arrependeu de todos os seus pecados, e sua vida foi transformada. Na época, a Anistia Internacional, não porque Carla havia se convertido, mas porque é contra a pena capital, fez campanha para que o governador do estado a perdoasse. Mas ele, a única pessoa no mundo que poderia tê-la perdoado, disse que a justiça tinha que ser para todos. Carla não foi perdoada pelos homens, mas Carla foi perdoada por Deus. Suas últimas palavras antes da injeção letal foram estas: daqui a pouco vou ver a face do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco vou ver Jesus Cristo face a face. Irmãos, eu quero ser perdoado pelos meus pais, eu quero ser perdoado pelos meus irmãos, pela minha esposa, pelas minhas filhas, por todos vocês contra quem eu já tenho pecado. Mas o mais importante, eu quero ser perdoado por Jesus Cristo. Eu quero ouvir dele também: nem eu também te condeno. Mas veja a sugestão do juiz, também no verso 11: vai-te e não peques mais. A expressão que Jesus usou para falar do pecado com a mulher é um pouco diferente da expressão que ele usou para falar do pecado dos fariseus. Para a mulher, e eu estou parafraseando, ele disse:
Não erres mais o alvo de agradar a Deus. Adultério não agrada a Deus, desagrada a Deus. Então não erre mais o alvo de agradar a Deus. O nosso alvo é agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, o alvo é agradar a Deus. Mas sabe, para os fariseus, em outras palavras ele disse, olha, quem de vocês é perfeito? Já ouviram essa pergunta antes? Ela é bíblica. Quem de vocês é perfeito? E por que Jesus não fez a mesma pergunta para os dois lados? Os perdidos jamais se preocupam em agradar a Deus. Eles não têm o alvo de agradar a Deus. Só os salvos. O que Jesus pediu da mulher, só se pede para um verdadeiro convertido. Vai-te e não peques mais. Para os perdidos, quem dentre vós é perfeito? Por muitos anos, os pais ficaram insistindo, que o filho abandonasse as drogas, fosse respeitoso, fosse obediente. Mas aquele filho, por mais que tentasse, nunca conseguiu abandonar as drogas. Até que um dia ele recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a partir disso, começou a vencer todos os seus pecados, um a um. Agora ele tinha uma razão muito forte para abandonar o pecado, agradar a Deus. Então nesta noite, irmãos, diante do único juiz capaz de julgar este mundo, a mulher apanhada em adultério, o único juiz capaz de nos condenar ou de nos perdoar, o único juiz que existe, Jesus Cristo, perdoou aquela mulher e a orientou a viver uma vida para a honra e a glória de Deus. Eu não sei qual o pecado que você tenha cometido nos últimos dias, nos últimos tempos. Eu só sei dos meus pecados. Já é o suficiente. Mas eu sei disso. Podemos sair daqui totalmente perdoados. Totalmente perdoados. Não importa o tamanho de seu pecado, muito menos o tempo de seu pecado, Jesus perdoa. Não importa quem seja o seu acusador, sendo o principal deles Satanás, que nos acusa de dia e de noite, diz o livro de Apocalipse. Jesus é o único que pode condenar. Não importa o que você fez ontem, mas o que importa é o que você irá fazer hoje. E principalmente amanhã de sua vida. Vai-te e não peques mais, é a mensagem que vai ficar no coração de alguns. Quem dentre vós não tem pecado, é a mensagem que deve ficar no coração de outros. Oremos.